Meus irmãos, nós vamos agora para a explanação do tópico 2. Aqui em cima tem um card do vídeo anterior, é só você clicar. Meus irmãos, tópico 2, a igreja protegida. Da lição 7, uma igreja que não teme a perseguição, da IBD CPAD Adultos, terceiro trimestre de 2025. Vamos para o ponto 1, um anjo de Deus. Nós vamos falar sobre o ministério dos anjos. Meus irmãos, mesmo em tempos de perseguição e oposição, Jesus jamais abandona o seu povo. Uma das formas pelas quais ele manifesta sua proteção é através do ministério dos anjos. A Bíblia nos ensina que os anjos são ministros de Deus a serviço dos salvos, da Igreja de Cristo. Vejamos o que a palavra do Senhor nos diz. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Esses seres celestiais operam sob a ordem direta de Deus, agindo em favor daqueles que andam em temor. Meus irmãos, além disso, os anjos formam o exército celestial de Cristo. Jesus mesmo afirmou: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Está lá em Mateus capítulo 16, versículo 27. Eles não apenas assistem os crentes agora, mas também participarão da gloriosa manifestação do reino no juízo vindouro. Meus irmãos, o salmista nos lembra de que eles são poderosos e obedientes à voz de Deus. Está escrito lá na Bíblia: bendizei ao Senhor vós, seus anjos, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Está lá em Salmo capítulo 103, versículo 20. Sua força está na fidelidade irrestrita ao comando do Altíssimo. Glória ao nome santo do Senhor. E por fim, a Escritura declara que os anjos guardam e livram os que temem ao Senhor. O anjo do Senhor, está escrito lá na Bíblia, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, 7. A presença angelical é real, invisível aos olhos naturais, mas ativa no cuidado de Deus para com seus filhos amados aqui na terra. Glória ao nome santo do Senhor. A igreja, portanto, pode enfrentar a oposição com coragem, pois sabe que não está sozinha. Os céus, os anjos, o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles auxiliam a igreja em todas as coisas. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos para o ponto 2, a intercessão da igreja. A importância da intercessão. A oração intercessora é um ministério vital da igreja. Quando a igreja ora, ela participa ativamente da missão de Deus no mundo e coopera com o agir do Espírito Santo nas vidas e nas nações. Interceder é se colocar no lugar de outrem. Devemos interceder por todos os santos, fortalecendo o corpo de Cristo na terra. A palavra de Deus nos diz: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 18. E também a oração mútua, coletiva, sustenta os crentes em meio às lutas espirituais e fortalece a unidade do povo de Deus. Por isso a Bíblia diz: orais uns pelos outros. A intercessão também deve se estender por todos os homens, inclusive autoridades. A Bíblia diz: ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. A igreja influencia a sociedade através da oração. Orar pelas autoridades é um dever espiritual que visa a paz, justiça e salvação também. Além disso, meus caríssimos irmãos, Jesus intercede por nós diante do Pai. Está escrito: Cristo está à direita de Deus e também intercede por nós, lá em Romanos 8,34. E ainda mais, vive sempre para interceder por eles. Está lá em Hebreus 7,25. O nosso sumo sacerdote celestial nunca deixa de apresentar as nossas causas diante de Deus. Glória a Deus. E quando não sabemos como orar, o Espírito Santo intercede por nós. Está escrito na Bíblia:
mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está lá em Romanos 8:26. Assim, a oração da igreja é fortalecida pela intercessão do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Meus irmãos, a intercessão é uma obra divina em que a igreja se une aos céus para ver o reino de Deus manifestado, crescendo e sendo vitorioso na terra. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos para o ponto 3, o valor da oração. Vamos falar sobre a necessidade da oração. Meus irmãos, a oração não é apenas uma prática espiritual. Ela é uma necessidade vital para o crente. Não é de costume, é necessário. Na vida cristã, perseverar em oração é sinal de maturidade espiritual e confiança em Deus. A Bíblia diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Está lá em Romanos 12:12. Mesmo em meio à dor, à espera, o crente que ora, ele não desiste, ele insiste na vida de fé. Meus irmãos, além disso, devemos nos achegar a Deus com reverência. A oração não é o ato mecânico, mas é um encontro sagrado com Deus. A Bíblia diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, cheguemo-nos com verdadeiro coração. Está lá em Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 ao 22. Somos convidados a entrar na presença de Deus com confiança, mas também com coração puro e consciência limpa também. Glória a Deus. Meus irmãos, é necessário também orar com fé, pois a dúvida enfraquece a nossa vida de oração. A Bíblia diz: peça-a, porém, com fé, não duvidando. Tiago 1,16. E também a oração da fé salvará o doente. Tiago 5:15. A fé eficaz na oração está firmada no poder de Deus. A Bíblia diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos. Está lá em Efésios 3:20. Por fim, oramos porque enfrentamos uma guerra espiritual e invisível. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, diz a Bíblia, lá em Efésios 6:12. A oração é a nossa linha de frente nesse conflito, pois lutamos não com armas humanas, mas com armas espirituais, porque a guerra é sobrenatural. Meus amados irmãos, o valor da oração está no fato de que, por meio dela, tocamos o céu, enfrentamos as trevas e saímos vitoriosos pela fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, se esse conteúdo está te trazendo algum proveito, nos honre com o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe essa videoaula com mais alguém que precisa desses conhecimentos que nós temos da palavra de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, nós vamos à argumentação do tópico 3. Aqui em cima tem um card da playlist de todas as aulas e nós vamos agora para o tópico 3. A Igreja Destemida, da lição 7, uma igreja que não teme a perseguição, da EBD-CPAD Adultos, do terceiro trimestre de 2025. E agora nós vamos para o ponto 1, um testemunho com poder. Como se portar diante da perseguição? Diante da perseguição, o crente não deve se esconder e nem recuar, mas brilhar com intensidade, como a luz de Cristo, mantendo um testemunho com poder. Jesus mesmo nos orientou, conforme está escrito na Bíblia: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. A resposta do cristão à perseguição deve ser firme, de forma irrepreensível, glorificando a Deus por meio de suas atitudes. Além disso, meus irmãos, devemos anunciar as más obras com coragem e integridade, ainda que isso traga oposição. A verdade não pode ser silenciada. Conforme o registro de João, capítulo 6, do versículo 17 a 20, Jesus se apresenta como Senhor, mesmo em meio à tempestade. Da mesma forma, em tempos de trevas, nossa fidelidade revela quem Ele é ao mundo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, ser sal da terra e luz do mundo é um chamado para viver com propósito e influência. A Bíblia diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, em Mateus 5, de 13 a 14. Sal preserva, luz ilumina.
A igreja precisa manter a sua identidade, mesmo em ambientes hostis. E nada pode nos impedir de propagar o Evangelho, mesmo sob ameaça. A Bíblia diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Está lá em Marcos 16:15. Também a Bíblia diz: tendo boa consciência, fiquem confundidos que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Está lá em 1 Pedro 3:16. A perseguição não destrói o testemunho cristão, ela o amplifica. Quanto maior a escuridão, mais a luz do Evangelho resplandece. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos agora para o ponto 2, convictos de sua fé. A postura da igreja ante a perseguição. A postura da igreja diante da perseguição deve ser de firmeza, coragem e convicção na fé. A base dessa resistência está na fé salvadora, que nos une a Deus por meio de Cristo. A Bíblia diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Efésios capítulo 2, versículo 18. A igreja não está isolada, ela caminha na presença do Pai, sustentada pelo Espírito Santo de Deus. Outra coisa, o verdadeiro cristão vive pela fé, mesmo quando o mundo tenta calar a sua voz, mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38. Outra coisa, a fé não é apenas o início da caminhada cristã. Ela é o estilo de vida que sustenta o justo até o fim. Meus amados irmãos, para permanecer fiel sob pressão, é necessário lembrar que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. A igreja que persevera em meio à perseguição é aquela que confia plenamente na fidelidade do Senhor. Meus amados irmãos, e por fim, é essa fé que remove montanhas, remove obstáculos, remove ameaças, remove resistências. A Bíblia diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Está em Mateus 17:20. A fé da igreja é mais poderosa que qualquer decreto, oposição ou perseguição. Em tempos difíceis não recuamos. Nossa confiança está firmada em Cristo e nossa fé nos conduz à vitória. Glória ao nome santo do Senhor.